Om Jnanatimirandasya Jnananjanan Shalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Primeiramente, então, gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes reverências aos pés de lótus do meu mais amado Diksha Gurudeva, Nityalila Pravishta Om Vishnupada Paramahamsa Parivrajacharya Ashtotara Sata Srimad Shila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj. E também a todos os mestres do passado, presente e do futuro. Continuando então a leitura do capítulo 3, verso 14. Krishna diz: todas as entidades vivas nascem de alimentos com grãos, ou seja, os grãos são muito importantes, para a constituição física. E os grãos são produzidos através das chuvas. As chuvas caem porque há a execução de sacrifícios ou rituais específicos. E esses sacrifícios nascem também da execução dos deveres prescritos. Ou seja, é necessário que seja feita a consagração, ou vamos dizer assim, o reconhecimento, do processo através do qual nós garantimos alimento para nós. Se nós achamos que a natureza é simplesmente uma máquina de produzir alimento e que ela tem a obrigação de nos servir, isso é um pensamento de muita ingratidão. Então nós não concordamos com essa visão. A tradição védica mostra que toda a natureza, na verdade, ela é um organismo que funciona através do gerenciamento de outras entidades vivas, que assim como nós, também deseja viver. Só que é óbvio que o ser humano, ele tem um papel de destaque na natureza. A gente pode, obviamente, claramente perceber isso. Tá? Mas qual é, então, a razão do ser humano ter esse papel de destaque, dele ser um ser que consegue ter maior capacidade analógica, analítica, enfim, artística, espiritual, etc. E por que ainda assim nós estamos numa posição superior aos próprios semideuses? Porque é só através do nascimento humano que a alma ela pode fazer o sadhana, ou seja, ela pode praticar o processo de aperfeiçoamento para o reencontro com Deus. Tá? Isso é uma regra que Deus criou. Deus fez o mundo de maneira que todas as entidades vivas, incluindo os seres humanos, elas estão submetidas a uma hierarquia. E o ser humano se encontra no topo dessa hierarquia. E mesmo aqueles que são semideuses, por mais que eles tenham mais poderes do que os seres humanos, eles ainda assim não conseguem fazer Bhakti Yoga, não conseguem praticar Bhakti Yoga da maneira adequada. Eles precisam nascer como seres humanos para ter a capacidade, mesmo mental, intelectual, espiritual, de praticar devoção a Deus. Ou seja, mesmo os semideuses estando diretamente sob a jurisdição de Deus, eles nem mesmo muitas vezes sabem quem é Deus. Nós temos vários exemplos na literatura védica de como Indra, por exemplo, duvidou que Krishna fosse Deus e foi desafiar Krishna. O próprio Senhor Brahma também, que é o chefe, o primeiro ser criado, responsável pela criação desse universo material, ele também duvidou da posição de Krishna quando Krishna descendeu a este mundo para executar os seus passatempos como se fosse um ser humano comum. Então, é só através do nascimento humano que você pode ter essa interação direta com Krishna. Por quê? Não porque o ser humano é melhor, mas é porque Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança.
é porque Deus deu aos seres humanos as mesmas capacidades de relacionamento que ele tem com os seus associados eternos, com as almas que estão na morada transcendental divina. Todos se assemelham a um ser humano. Tá? Então o ser humano ele tem essa vantagem de ter esse corpo e essa consciência capazes de interagir com o Senhor Supremo. Então é uma grande bênção nascer como um ser humano e não simplesmente nascer como um semideus ou um animal. Apesar da palavra semideus, quase um deus, eles estão mais distantes dessa relação com Deus do que nós, na verdade. Ok? Verso 15. Saiba que esses deveres estão prescritos nos Vedas e que os Vedas eles foram originados do próprio Bhagavan, Shri Krishna. Portanto, o todo onipresente, a toda onipresente verdade absoluta está sempre situada, né, através da realização do sacrifício. Ou seja, os Vedas foram escritos ou manifestos por Deus e ali Deus explica como fazer sacrifícios para agradá-lo, para se relacionar com ele. Tá? Aqui no caso, a palavra sacrifício, eu volto a repetir, não é matar alguém ou algum animal. Tá? Significam atividades religiosas prescritas, rituais prescritos, né, de comunhão. Processo de yoga, tá? Traduzindo da melhor maneira. Aqui no comentário, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, ele diz que os Vedas são a única causa, tá, dessas recomendações, e que Achyuta, ou o infalível, o inconquistável Krishna, ele é a realidade absoluta, que é a causa dos Vedas, porque os Vedas se originam, né, da sua respiração. Tem um verso do Brihad Aranyaka Upanishad que diz: o Rig Veda, Yajur, Samaveda e Atharva Veda são a respiração do Mahapurusha. Mahapurusha é o grande ser. Então, não devemos ter dúvidas a respeito dos Vedas, que os próprios Vedas se dizem de origem divina. Não só isso, os Vedas provam essa origem divina, o que é melhor ainda, né? Porque, claro, não basta dizer que é de origem divina, é preciso provar que é de origem divina. Verso 16. Ó Partha, nesse mundo, aquele que não segue, né, o ciclo de ações prescritas nas Escrituras, ele desfruta dos seus sentidos e se ocupa numa vida pecaminosa. E assim a sua vida é em vão. A sua vida passa em vão. Então, as Escrituras servem para nos nortear, para nos orientar no processo de como utilizar da melhor maneira o corpo que nós ganhamos, a consciência que nós ganhamos, e não simplesmente nos ocuparmos em relações e atividades animalescas. Aquele ser humano que não usa, né, o seu corpo da maneira adequada, né, e se comporta como um animal, na próxima vida não tem porquê ele nascer como ser humano. Ele vai ter que nascer como um animal, porque se é isso que ele deseja. Então, um nascimento humano na próxima vida não é garantido. Não é garantido. Tá? Nós devemos nos comportar como seres humanos dentro daquilo que é definido como ser humano. E eu expliquei da outra vez, ser humano significa você desenvolver a religiosidade. Tá? Só o ser humano tem religião. Nenhum outro ser vivo consegue praticar a religião, né? Dentro das suas inúmeras ramificações, né, de atividade intelectual, né, enfim, física, etc, etc. Verso 17. A pessoa que, ao contrário, desfruta do próprio eu, né, ela, no entanto,
permanece sempre contente e satisfeita no seu eu, ela então não precisa executar nenhuma atividade prescrita. Tá? Aqui vai já o contraditório, né, do ensinamento de Krishna. Krishna primeiro começa explicando que todos devem seguir atividades prescritas. Esse todos, ele diz respeito a quê? Diz respeito àqueles que não estão, de fato, situados na transcendência. Mas aqui ele diz, aquele que está situado na alma, aquele que desfruta da própria alma, né, aquele que é autossatisfeito, ele já não precisa seguir as atividades prescritas. Por quê? Porque ele automaticamente já tem uma fluidez na sua relação com o Senhor e todas as suas atividades já são atividades de yoga, atividades de união e de devoção a Deus. Então, regras para todos, mas não a todo momento. Né? Verso 18. Para uma pessoa que está satisfeita consigo mesma, não existe qualquer benefício piedoso, né, ao praticar-se atividades prescritas para este mundo material, nem mesmo existe qualquer erro, né, em não cumpri-las. Ao alcançar a sua meta, ele não sente necessidade, né, ou não depende de nenhuma outra entidade viva neste universo. Então você se torna autossatisfeito, né, e autossuficiente. Atmarama aptakama. Você já não depende de ninguém para a sua satisfação pessoal e você já não precisa, né, de ninguém. Nós precisamos chegar neste conceito de autossubsistência. Fala-se muito hoje em dia, né, de autossubsistência na produção dos alimentos, né, na produção da energia, na manutenção dos dejetos, né, e rejeitos. Mas a principal autossubsistência tem que existir na alma. Tem que existir no âmago, do ser. Devemos sempre buscar essa autossubsistência máxima. Não só pensando na parte física, corpórea, material, mas na parte espiritual, a autossubsistência é extremamente necessário. Cada um de nós tem um canal direto de ligação com Deus. Nós não precisamos de ninguém que possa fazer isso por nós. Tá? Mesmo o Guru, ele serve para quê? Para te ensinar a como você conecta, né? Como você se conecta com Deus. Mas o Guru não vai se tornar uma forma de, vamos dizer assim, intermediário necessário para que você possa fazer essa conexão. No entanto, dentro de Bhakti, a relação com o Guru ela não é descartável. Tá? Em outras por exemplo, no caminho de yoga, de Astanga Yoga, de Jnana e de Karma, o Guru ele é necessário apenas até que você alcance a perfeição. Depois você já pode descartar aquele Guru. Só que em Bhakti não é bem assim. Em Bhakti, no processo de servir a Krishna, né, diariamente, dentro do processo eterno, vamos dizer assim, quando você entra no reino de Krishna, em Goloka Vrindavana, automaticamente você vai, inclusive, reencontrar o seu Guru, porque o seu Guru está lá, servindo a Krishna. Então vai haver uma relação com você e o seu Guru eterna, porque o seu Guru vai continuar te ocupando no serviço a Krishna, né, te auxiliando nesse serviço eterno a Krishna, porque todos fazem parte dessa grande família, correto? Então, no processo de Bhakti Yoga, nós jamais rejeitamos o Guru. A relação com o Guru também é uma relação de amor eterna. Isso é muito importante. O Guru não é um instrumento que nós usamos e depois descartamos, correto? Então aqui no comentário, Srila Gurudeva, ele cita um verso do Bhagavatam,
Vasudeva Bhagavati Bhakti Advahatam Nrinam Jnana Vairagya Viryanam Nahi Kaschid Vyapashraya. Bhagavatam 6, 17 e 31. A pessoa que está, a pessoa em cujo coração a devoção por Vasudeva se manifestou, ela não se abriga em Jnana, muito menos na renúncia. Ela não se interessa por nenhuma desses processos, nem por Jnana, ou seja, a união com Deus através simplesmente do exercício mental, né? E ele também não se interessa pela renúncia que a gente diz, a renúncia dos objetos dos sentidos, dos objetos do mundo material e nem do próprio mundo material, nem dos próprios sentidos, porque tudo que existe ele está utilizando no serviço de Krishna. Esse é um dos grandes, vamos dizer assim, saltos quânticos, tá, da filosofia de Bhakti Yoga, que difere das demais, né? Nós estabelecemos que existe uma real necessidade, né, da criação. A criação não é para ser descartada, ela é para ser utilizada no serviço a Deus. Bom, verso 19. Portanto, sempre procure executar as suas atividades prescritas sem apego. Agindo desta maneira, a pessoa alcançará a liberação do ciclo infinito de nascimentos e mortes. Aqui no comentário, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur ele diz: ó Arjuna, você não é qualificado para estar na plataforma de Jnana, mas, considerando que você seja um homem um tanto quanto sábio, você deve então, pelo menos, se ocupar na execução das atividades fruitivas desapegadas, ou seja, Kamya Karma ou Niskama Karma Yoga. Portanto, execute essas atividades. Ou seja, Krishna diz claramente para Arjuna, Jnana é superior a Karma, mas você não está apto a praticar Jnana Yoga. Então você deve praticar Karma Yoga. Karma Yoga significa Niskama Karma, ok? Atividades desapegadas aos frutos, né, da ação. E Gurudeva ele complementa dizendo, por sempre executar atividades desapegadas, o coração fica purificado. Quando o coração do praticante está purificado, ele sim alcança Jnana Yoga. E através desta prática ele pode alcançar a liberação. Srila Bhaktivinoda Thakur ele diz que enquanto estamos ocupados em karma ou karma yoga, você pode alcançar no futuro Bhakti Yoga. Porque Bhakti é o estado maduro de Karma Yoga. E neste ponto, liberação significa alcançar Bhakti Yoga. Tá? Qual é a definição de liberação ou de Mukti? Muktir hitonyatarupam swarupena vyavastitihi. Estar situado na sua própria swarupa, ou seja, na sua própria identidade de alma, na relação específica com Krishna, que você guarda no seu coração eternamente. Isto é liberação. A liberação real. Quando você entra na morada do Senhor Supremo, de lá você jamais retorna. Aqui no Gita, Krishna explica isso também. Se você entra em Vaikuntha, né, ou Goloka Vrindavana, a morada divina, de lá você jamais retorna. Lá é o local da perfeição máxima. Verso 20. Reis que foram santos, como Janaka Maharaj, alcançaram a perfeição suprema através de Karma Yoga. Portanto, em consideração às pessoas em geral, né, você deve também executar as suas atividades prescritas. Então,
Krishna usa o exemplo de Janaka Maharaj, um rei muito famoso, né, tentando inspirar Arjuna a seguir este processo. Verso 21. Qualquer comportamento que essas grandes personalidades mantenham, as pessoas comuns irão seguir. E qualquer padrão que eles estabeleçam será também seguido pelas pessoas mundanas. Ou seja, pessoas mundanas estão sempre procurando alguém que elas possam seguir ou imitar. Então é por isso que os reis devem ter o melhor caráter de todos, o melhor exemplo de todos. Eles devem zelar, né, pelo cumprimento das regras das escrituras védicas para que todos os seus cidadãos, né, também sejam beneficiados, né, com esse processo. Verso 22. Ó Partha, não há razão para explicar mais do que eu já fiz sobre Karma Yoga, porque na verdade não há nada neste mundo, né, que eu não possa alcançar. Não, perdão, Krishna diz ao contrário. Krishna diz, eu não tenho necessidade de cumprir com as regras prescritas, né, de Karma Yoga, porque não existe nada neste mundo que eu não possa conseguir. Ao mesmo tempo, também não há nada que eu possa desejar. Ainda assim, eu estou ocupado com o meu dever. Então, esse verso é muito importante, a gente entender a posição de Deus. Krishna diz para Arjuna que ele não precisa seguir regra nenhuma, porque não há nada que exista que ele não possa conquistar. Ele é Deus. Ele não precisa seguir regras para conquistar algo. Ao mesmo tempo, não existe nada que ele deseje alcançar, porque ele é autossatisfeito. No entanto, ele está sempre ocupado em seguir as regras, em demonstrar o comportamento adequado. Isso é muito importante. Deus não tem qualquer razão para seguir regras ou para seguir rituais e etc. Mas ele faz isso como uma forma de estabelecer o exemplo para os demais. Um rei talvez não tenha necessidade de cumprir uma série de regras, mas ele o faz, né, para que os demais vejam como um exemplo. Então aqui no verso 23, Krishna continua, ele diz: ele diz o seguinte, se em qualquer momento eu falhei em seguir, né, o meu dever, né, se em qualquer momento eu falhar em seguir o meu dever prescrito, as pessoas com certeza irão me imitar, né, elas irão seguir este meu exemplo e também não irão cumprir com os seus deveres prescritos. Portanto, além de eu seguir, né, os deveres prescritos, eu sigo tudo com perfeição. Ou seja, as pessoas se inspiram, né, em obter a mesma perfeição, né, que eu demonstro com as minhas ações. Então muita gente pergunta, mas por que Deus tem que aparecer neste mundo, né, e se ocupar numa guerra e fazer tudo o que ele faz? Se ele não fizesse isso, ele não teria como dar o seu exemplo para que as pessoas seguissem. É por isso que Krishna, quando vem a este mundo material, ele se comporta como um ser humano, né? É muito importante esses passatempos de Krishna, que não são apenas historinhas nem mitologia. Na verdade, são exemplos de como nós devemos viver e como fazer a nossa vida bem-sucedida. Krishna diz agora no próximo verso 24, se eu não cumprir com o meu dever, todas as pessoas ficarão corrompidas. E indiretamente, eu seria a causa da degeneração, né, e de uma população que fosse completamente desregrada. Assim, eu seria então a causa instrumental da destruição de toda a população humana.
nós somos uma criação divina. Então é Deus mesmo que tem que vir e colocar as regras e dar o exemplo. Parece algo muito fora da realidade, Deus estar aqui entre nós, agindo e nos ensinando, porque nós sempre aprendemos que Deus era algo inacessível, inconcebível. Mas por que deve ser assim? Na verdade, Deus, ele tem que ser o ser mais íntimo para nós. Eu sempre coloco isso nas minhas palestras. Como nós podemos aceitar que Deus, o ser primordial, a causa de todas as causas, o mantenedor de tudo, a origem da nossa alma, aquele que está permeando cada átomo deste universo, como ele pode se tornar ou permanecer incógnito para nós o tempo inteiro, inacessível? Isso seria a pior das crueldades. Não permitir que este ser que nos é mais íntimo do que o nosso próprio eu esteja acessível para nós. Deus jamais nos privaria desta relação. Mas quem nos priva somos nós mesmos, quando, levados pela arrogância, desafiamos a posição de Deus, ou negamos a sua existência. Aí nós mesmos nos afastamos dele. Mas ele está sempre disponível e acessível, sempre. É mais que obrigação nós conhecermos Deus. Mais do que nós mesmos, nós precisamos conhecer a Deus. É muito comum, agora vocês vão concordar comigo, é muito comum as pessoas dizerem o autoconhecimento é a chave para a perfeição. Conhece-te a ti mesmo. Olha, os Vedas dizem ao contrário disso. Os Vedas dizem: conhecer a Deus é a causa de todas as perfeições. Se você conhece a Deus, aí sim você consegue conhecer a si mesmo. Por quê? Porque você só consegue entender sobre uma coisa buscando a causa dela. Quando você estuda história, você não estuda só o presente, você estuda o passado que deu origem àquele presente. Então, quem é o passado da alma? É Deus. Então, você só vai entender a alma se você entender antes Deus. Então, é conhecendo a Deus que você vai conhecer a si mesmo. É conhecendo a Deus que você vai conseguir traçar o caminho para a perfeição, porque Deus é a perfeição. Eu percebo que todos os valores e processos estão invertidos pela mente ateísta, pela mente nihilista, pela mente materialista, pela mente comunista. Nós somos completamente manipulados por essa força por essa força maligna, que nos separa, o diabolos, que cria a divisão entre nós e Deus. O homem não é a fonte de si mesmo, o homem não é a causa de si mesmo. A alma não é auto-manifesta. A alma, ela é um produto de Deus, então você precisa entender Deus. Você precisa entender todo o passado, toda a estrutura, a eternidade, a conjuntura divina, para você poder entender, então, a conjuntura terrestre. É a única forma. Então, pensar que nós não teremos acesso à relação com Deus e que Deus é incógnito para sempre, Deus é um insondável, isso é simplesmente cometer o pior dos pecados e o pior dos crimes. O pior dos crimes. Isso seria de uma crueldade infinita. E Deus jamais seria cruel a tal ponto de se colocar para sempre inacessível. Não, ao contrário, ele está tão acessível e tão presente que chegamos até a duvidar, porque não temos a cultura da relação com Krishna. Se você vai na Índia, você percebe que se relacionar com Deus é algo tão comum quanto se relacionar com o seu vizinho, ou com o seu pai, com a sua mãe. Deus é parte da família, Deus é parte do dia a dia. Não existe nenhum tipo de fantasia em relação a Deus. Eu imagino que Deus possa ser assim. Deus para mim é isso, Deus para mim é aquilo. Isso não existe o para mim. Existe o que é Ele para Ele mesmo.
e da maneira como ele se apresenta para nós é que nós temos que compreender. Se você disser que Deus para mim é uma coisa e para você é outra, você está subjetivando um objeto que é absoluto em si. Se Deus é absoluto, se Deus é perfeito e completo em si mesmo, Deus não pode ser subjetivado ou relativizado de acordo com a visão de cada um. Eu posso, no máximo, estabelecer que eu tenho uma relação com Deus diferente da sua. Tudo bem, mas ainda assim Deus é o mesmo. A definição de Deus não pode mudar. Deus é um ser apenas. Deus não é dois. Deus não é dois, não é três, não é quatro, não é tanto quantos forem as pessoas observando a Deus. A verdade absoluta, que é a própria representação de Deus, ela não é variável de acordo com a visão de cada um de nós. Ela é o que ela é para ela mesma, em si mesma. Do contrário, ela não existiria. Se ela dependesse da minha visão sobre o que ela não existiria em si mesma. Ou seja, não haveria nada sobre o qual eu pudesse estabelecer um contato ou uma interpretação. Seria um vazio. Então, Deus existe, a verdade existe, precisamos entendê-la tal como ela é e abandonar a ideia de que cada um tem a sua verdade, cada um tem o seu caminho, cada um tem o seu Deus. Não. Não é assim que funciona. Tá? Então, devemos, a partir daí, crer que Deus tem que se apresentar para nós. E a partir daí nós temos que entender Ele tal como Ele é, tal como Ele se manifesta. E até que provem o contrário. É só através dos Vedas, é só através do Bhagavad Gita que Deus se manifestou tal como Ele é. E que disse, olha, eu sou Deus. Ele veio no meio da multidão, levantou o dedo e disse, olha, eu sou Deus. Eu posso provar. Né? Em nenhuma outra religião Deus se apresentou. Em nenhuma outra religião Deus veio à Terra. Tem algo estranho. Né? Tem algo muito estranho. O papel fundamental da religião é mostrar Deus. Apresentar Deus. Olha, aqui está Deus. A partir dele vamos entender todo o resto. Mas se você não tem Deus, como você espera entender o resto? Então, são pseudo-religiões, não são religiões de verdade. Então, muito importante a gente entender e meditar sobre isso. Hoje eu deixo vocês com esse elemento de meditação e reflexão. E a gente vai encerrar. Nosso tempo já se esgotou. Que todos tenham um excelente dia e fiquem em paz. Hare Krishna.